Oi, pessoal do primeiro ano, estamos iniciando mais um volume do nosso PET, ou seja, o volume 7 já, né? Como passou rápido. E nessa primeira semana vai falar sobre os ambientes tropicais, tá? Aí vai, na página 75, começa falando que os ambientes tropicais são os lugares em que a gente tem o clima tropical, tá bom? Aí vai falar que o clima tropical é encontrado em vários países do mundo, né? Ele está ali próximo ao Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? Ele está nesse intervalo, né? Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá? É uma região onde apresenta uma diversidade de paisagens muito grande, flora e fauna bem diversificada. É onde a gente tem a região da Amazônia, por exemplo, como principal floresta. São regiões onde chove bastante, tá? Falando um pouquinho das características do clima tropical na página 76 do PET de vocês, vai dizer que esses locais eles têm temperaturas elevadas o ano todo, em média 20 graus, tá? E tem baixa amplitude térmica. Lembrando que amplitude térmica é a diferença entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa, tá bom? E também vai falar que chove bastante. Quando vocês ouvirem a palavrinha pluviométricos ou pluviosidade, é referente à chuva, tá? Então, nesses locais de clima tropical, chove em média de 1.000 a 2.000 milímetros por ano. É bastante chuva, tá? Vai falar que também no clima tropical a gente tem as duas estações do ano bem definidas, verão e inverno, tá? O verão é a estação mais quente, aonde a gente tem presença de chuva, e o inverno é a estação mais fria, onde é a estação mais seca. E para vocês entenderem como funciona, vocês têm aí o climograma de Goiânia. Lembrando que essas siglas embaixo, essas siglas aqui embaixo, ó. Essas siglas aqui embaixo, que vocês podem ver, né, são os meses do ano. Essas barrinhas aqui representam a pluviosidade, ou seja, a chuva. E essa linha representa a temperatura. Isso aqui é chamado de climograma. É um gráfico para representar a quantidade de chuva e a temperatura de determinados lugares. No caso do PET de vocês, trouxe do estado de Goiânia, tá bom? Aí vai falar sobre a localização do clima tropical. Fala que ele existe na América do Sul, na América Central e na América do Norte, no México. Fala que ele também existe na África, né, nos países que estão na parte central do continente, na Ásia, na região sul e sudeste do continente e também na Oceania, em algumas ilhas que estão sob o domínio tropical. Já na página seguinte, que é a página 77, está falando sobre os biomas brasileiros. Então, esse mapa aqui, ele é bem interessante de vocês prestarem atenção nele, porque ele mostra quais são os biomas que estão aqui, ó, nessa faixa, no nosso globo, no nosso mapa mundi, né? E nós vamos estudar especificamente os biomas brasileiros. Quais são os tipos de vegetações que nós temos no Brasil, tá? Então, vai falar um pouquinho do domínio, né, dos biomas amazônico, do cerrado, que é o que a gente tem na nossa região, que são árvores de médio e grande porte, tem a casca grossa, né? É uma vegetação espaçada um pouquinho, longe uma da outra. Vai falar também da caatinga, que é um tipo de bioma típico do Nordeste brasileiro, né? Onde os cactos são a principal vegetação representante, né? E são plantas adaptadas à seca. Vai falar dos pampas e da Mata Atlântica. A Mata Atlântica resta muito pouco dela, porque ela foi muito desmatada desde o processo de colonização, quando os portugueses aqui chegaram, tá? E aqui vocês têm um mapa, né, no PET de vocês, mostrando os biomas, o bioma do Amazonas, do Cerrado, tá? E dos Pampas no Sul. Bem interessante e facinho de vocês entenderem este mapa aqui, tá? Depois vai falar também quais são os climas que a gente encontra no Brasil, né? Nós temos o clima equatorial, o clima tropical de altitude, que acontece nos locais mais altos, tá? O clima tropical úmido e o clima semiárido, tá bom? Então é bem tranquilo, tá bem ilustrado o PET de vocês, facilita muito a compreensão. E aí, começando as atividades, a primeira atividade vocês vão falar sobre as características do clima tropical, né?
Temperatura, chuva, tá? A questão 2, vocês vão falar quais são os principais biomas, né? Que eu acabei de mostrar, tá bem definido, bem separadinho aí, amazônico, cerrado, tá bom? A questão 3, devido ao tamanho, né, imensidão do território brasileiro, são encontrados no Brasil diversos tipos de clima. Por que o Brasil é considerado um país tropical? Então presta atenção no mapa, vocês vão ver que o tropical é que abrange grande parte do Brasil. É porque ele é predominante, porque ele é o que influencia de forma mais direta no cotidiano, tá? A questão 4 é uma questão de vestibular, vocês vão marcar um X na alternativa que não representa climas do Brasil, tá? É a errada que vocês vão marcar. E a questão 5, vocês têm uma charge, né, com uma árvore só, e o resto tudo troncos, ou seja, árvores cortadas, né? Qual que é a relação disso com o assunto que nós trabalhamos, né? Nós estamos trabalhando vegetação. Como que essa vegetação está sendo tratada na nossa sociedade? Será que daqui 10 anos nós vamos ter árvores, vamos ter vegetação? Tá? Reflitam e escrevam aí a resposta de vocês. Assim a gente termina a nossa primeira semana do PET volume 7. Lembrando vocês que se ainda não enviaram as atividades dos PETs anteriores, por gentileza estarem enviando, porque elas fazem parte da carga horária de vocês, tá bom? Boa semana de estudo e qualquer dúvida estou à disposição. É só entrar em contato aí pelos meios de comunicação, pelas mídias sociais, tá bom? Boa semana de estudo e até a próxima. Tchau!